Então, continua nossa aula aqui. Então, os vasos coronarianos ficam aqui no pericárdio aqui, ó. Subepicárdio ou subpericárdio visceral, tá? Conjunto com o tecido adiposo. Então, são os vasos coronarianos aí. Então, numa situação de projeção, era para acontecer aqui os disparos, né? Mas não vai acontecer. Existe uma propagação aqui do dispara aqui e caminha pelos ventrículos. Então, o nó sinatrial, ó, o átrio bate, depois ó, o ventrículo e o átrio, ventrículo, átrio. Então, aqui, ó, o átrio bate, vai para o ventrículo, o ventrículo bate. Então, o nó sinatrial, ó, e depois o átrio ventricular. Então, isso daqui tem feixes de His que vêm para cá e aqui caminham com fibras de Purkinje. Na superfície aqui, ó, esses são feixes de His, eles caminham aqui por baixo no subendocárdio aqui, ó, né? Tá? Tanto no ventrículo direito quanto no esquerdo, tá? Então, essas estruturas aqui, ó, são tecido nervoso. O nó sinatrial e o átrio ventricular são neurônios, tá? Neurônios aí do simpático, parasimpático, que estão aqui, ó, há umas poucas imagens que tem histológicas do nó sinatrial, ó, sinatrial nodo. São neurônios, tá? Gânglios, é como se fosse um gânglio nervoso que saem axônios e depois os axônios se transformam aqui, ó, em feixes de His e depois inervam as fibras de Purkinje aqui, ó. Aqui estão as fibras de Purkinje, tá? Então, esses nó sinatrial aqui, ó, vai disparar e vai propagar por essas fibras musculares modificadas e vai disparar no átrio, depois no ventrículo. Aqui tem uma região fibrosa que separa as duas câmaras. Então, a contração daqui não propaga para o ventrículo, se não passar pelos nós sinatrial e átrio ventricular. Tem tecido conjuntivo aqui, separando as duas partes, que é onde apoia as válvulas do coração, né? E as cordas tendíneas aqui, ó. Né? Essas cordas tendíneas aqui do ventrículo, tá? Então, tem um gânglio aqui, ó, nó sinatrial, átrio ventricular. E ele, ó, não é que ele é totalmente voluntário. Dos nervos aqui, ó, da medula espinhal, ó, núcleo, ó, dorsal, ó, da núcleo ambíguos aqui, ó, essa região do nervo craniano aqui, ó, que sai do crânio, ele vai lá controlar, ó, o coração, tá? Então tem um sistema nervoso central controla o nó sinatrial, o átrio ventricular, tá? Tem uma ligação aqui com o coração. Quando eles fazem a ponte safena, tá? Eles desviam o volume de sangue seu para fazer a cirurgia, né? O sangue vai para uma máquina e entra no seu corpo por outro caminho, o seu coração para, tá? E aí eles têm que dar um choque para voltar. E quando você vai fazer essa cirurgia, você assina um termo lá dizendo que você se responsabiliza, que pode acontecer de você não voltar. Então é quase assim, você se despede da família e fala, olha, em 90% das chances você dá o choque e volta, mas tem 10% de pessoas que não voltam do choque. O coração para, depois eles dão um choque e o coração volta a bater. Então, né? Então o pessoal estuda muito esses nós sinatrial, átrio ventricular, que são os pacemaker, marca-passos, né? Como eles conseguem controlar esse ritmo. Aí, esses neurônios sofrem influências de hormônios, adrenalina, por exemplo, né? E cafeína, e drogas, e outras substâncias que podem causar arritmia, acelerar ou diminuir o batimento cardíaco, né? Então, interfere aqui nesses neurônios, tá? Então, se a gente agora, encerrando o coração, né? Então, só para recapitular, nós temos endocárdio, miocárdio, ó, endocárdio, miocárdio e epicárdio.
Então, o epicárdio aqui, ó, aqui vai ter epitélio pavimentoso, que a gente chama de mesotélio, tecido conjuntivo frouxo e depois tecido adiposo e grandes vasos. Aqui vai ter basicamente a mesma coisa, o endocárdio, só que vai ter as fibras de Purkinje. Aqui está aparecendo as fibras de Purkinje. O miocárdio, tecido músculo estriado cardíaco com tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. Tá? Então, chegando mais para o final, para fazer a parte de circulação linfática. Então, a circulação linfática são vasos que surgem do meio do tecido que vão drenar o excesso de líquidos. Porque o líquido acaba saindo dos vasos sanguíneos, né, com os nutrientes, né, e eles têm que voltar para as vênulas. Mas muito do que sai não volta para as vênulas. Acaba tendo que voltar pelos vasos linfáticos. No meio do caminho eles podem ser filtrados, né, esse líquido, e filtrados por linfonodos, mas eles voltam para os grandes vasos aqui na veia cava subclávica, por exemplo. Tá? A distribuição varia muito dos animais domésticos, humanos, né? A distribuição desses vasos linfáticos, dos gânglios, né, dos linfonodos espalhados aí. É muito parecido nos mamíferos, né? Mas tem algumas variações anatômicas aí, tamanho, quantidade, tá? Basicamente, o vaso linfático é um vaso em fundo cego, tá? Que está impermeado entre as células. E ele tem, ó, esses prolongamentos proteicos aqui, ó, parece um glicocálix aqui, que é um sinalizador para as células entrarem também, tá? E aqui, esse epitélio dos vasos linfáticos, ele é meio poroso, as junções não são muito fortes, então não tem junções de oclusão bem rígidas. Então, esse endotélio desse vaso, ele é bem poroso, então o líquido consegue entrar aqui. Como que ele entra? Com movimentação muscular, com pressão, tá? Então, ele drena o excesso de líquidos, tá? Então, a linfa, quando ele enche de líquido e quando você contrai a musculatura, ele aperta aqui e ele vai para frente. E ele tem válvulas, os vasos linfáticos, não deixa voltar, tá? Então, essas válvulas não deixam o excesso voltar, né, de linfa para trás. Nos grandes vasos já vai ter... essa animação funcionou. Nos grandes vasos já vai ter músculo. Os grandes vasos linfáticos vai ter um pouco de músculo para bombear mesmo. Então, veja, quando você faz a contração muscular, né, você acaba apertando os vasos linfáticos. E você apertando, você empurra a linfa para frente. Quando vem a relaxamento muscular, a linfa vai voltar, mas aí a válvula fecha, tá? Então a drenagem linfática funciona desse jeito, você acaba empurrando o excesso de líquido dos tecidos para os vasos linfáticos, aí ele vai para o vaso sanguíneo e o rim tem que eliminar o excesso de líquido. Se o rim não estiver eliminando, volta tudo para os tecidos de novo. Então, uma viagem longa de avião, você fica com as pernas paradas, né? Você quase não movimenta o músculo, as pernas incham, porque o líquido não tem como voltar. Tá? Então aqui, ó, um exemplo de um vaso linfático. Aqui é um capilar. Capilar. Aqui é um vaso linfático. O que ele tem? Nos menores, ele tem só o endotélio e o tecido conjuntivo adjacente, ó. Uma adventícia bem pequena que acaba sendo o próprio tecido conjuntivo. Já nos maiores, ele tem endotélio e tem músculo liso, né? E adventícia. E esse músculo liso, tá aqui, ó, asterisco, pode contrair para propulsão. Então, o vaso linfático, ele tem um componente muscular com função peristáltica, tá? Controlada por sistema nervoso parasimpático, tá? Mas teria que pegar outras áreas. Eu não tenho nenhuma foto aqui de um vaso linfático com músculo, mas na internet tem bastante, tá? Então, o vaso linfático fica entre as fibras de colágeno, ó. Você tem que perceber o endotélio revestindo isso. Isso é bem difícil, não é fácil ver vaso linfático em órgãos, não. Tá? Você tem que perceber que aquele falha entre as fibras fibras de colágeno tem revestimento. Tá? Então, no começo, ele tem só o endotélio
com essas proteínas aqui que atraem as células, por exemplo, que chama detector peludo, ó, né, cabeludo. Então, essas células emitem prolongamentos e com proteínas ela forma esses filamentos aqui, ó. Então, isso é uma forma de sinalizar para as células de defesa que querem entrar na linfa. Linfócitos, por exemplo, principalmente, tá? Macrófagos, monócitos. Então, células dendríticas, vamos aprender na próxima aula. Então, o fluxo, ó, vai caminhar e as válvulas vão impedir o refluxo. E as células musculares lisas vão contrair os grandes vasos, ó. Então, o vaso linfático começa assim, né? E depois ele adquire um músculo liso para terminar de bombear, tá? Vamos falar de uma patologia, então, né? Além de todas as patologias que tem no coração, que demoraria muitas horas para falar, né? Infarto no miocárdio. O infarto é quando alguns vasos lá, geralmente quando a pessoa tem um infarto de coronária, ela teve vários microinfartos, né? Várias arteríolas menores entupiram e aquelas fibras cardíacas vão morrendo. Quando, sei lá, compromete mais de 30% das fibras cardíacas, o coração para de bater, né? Mas quando entope uma grande veia, aí ele dá arritmia, falta de ar, a pessoa tem que chamar o resgate, mas geralmente sobrevive. Né? Vocês conhecem muita gente que coloca stent, né? Stent é uma... Procurem na internet como que é o stent, né? É uma mola de metal que você coloca por dentro dos vasos para desobstruir. Só que quem coloca stent tem que tomar vários remédios depois, porque é um metal que está lá, ele pode acumular proteínas, depois pode coagular em cima, né? Ele pode aderir células e formar um trombo. Então você tem que começar a tomar antitrombótico, AS para afinar o sangue, muitas coisas você tem que tomar junto quando você toma um stent. Então aqui, esse é uma placa de aterosclerose, tá? O ateroma, né? Que é muito falado. As pessoas acham, né? Isso, vocês como médicos vão ter que esclarecer muito. As pessoas acham que você come gordura, a gordura gruda na superfície, né, das artérias e entope as artérias como se fosse entupir cano de cozinha, né? E não é assim, né? Existe toda uma biologia dessa doença que vai causar danos às células musculares lisas, à íntima, né, e às células musculares. E aí o lipídio começa a penetrar pelo endotélio, o excesso de lipídio penetra no endotélio e danifica as células da íntima e do músculo liso. E aí vem macrófagos ali para fagocitar esses lipídios. E aí eles começam a formar essas placas e calcifica, né? Mas é por baixo da íntima, ó. O endotélio está aqui, ó. É por baixo da íntima, tá? Então você vai tendo uma progressão. Quando você está com 70% de comprometimento, eles colocam o stent para empurrar. Então, o pessoal estuda muito a aterosclerose, né? O aterófilo. Esse aterófilo aqui, ó, é uma célula da íntima. Tá vendo que está sinalizando a íntima? Essa célula começa a fagocitar os lipídios em excesso que está circulando, que passam pelo endotélio. Então, as lipoproteínas LDL passam pelo endotélio e se acumulam na íntima. E aí vem essas células fagocitando e aí elas vão carregadas de lipídios, eles morrem, tá? Por excesso de estresse oxidativo ou toxicidade. E aí, quando eles morrem, né, eles sinalizam várias substâncias que vão causando danos ao endotélio aqui, ó. E aí os danos ao endotélio começam a acumular plaqueta, fibrina, né? E aí começa a romper a fibra elástica, outras enzimas são liberadas ali. O fibroblasto chega lá e produz colágeno para cicatrizar, e aí começa a depositar cálcio nessa matriz. Então, ó, aqui está o fibroblasto com cálcio e gordura. Isso é o aterosclerose, vai entupindo, vai espessando a parede da íntima, tá? E danificando as fibras elásticas. Então, a artéria começa a ficar rígida, já não expande mais. Então, quando o coração bombeia, a aorta expande. E aí, conforme o fluxo vai seguindo, a artéria vai retornando, ela acaba
fazendo com que o sangue seja um fluxo contínuo, não seja só soquinhos, tá? Bombeou, andou. Não. Como bombeou e expandiu a aorta, além de andar, depois a aorta vai encolhendo, vai empurrando para frente. Então, se estuda muito. Ó. Aqui eu vou dar um exemplo, porque a Laura, acho que foi a Laura que perguntou sobre isso. Como que os proteoglicanos controlam, né? Os glicosaminoglycanos controlam fatores de transcrição. Pensa na íntima, ó. Aqui é o endotélio, tá? Os lipídios, o LDL, em grande quantidade, por isso que ele é o perigoso, ele passa pelo endotélio e vai parar na íntima. O LDL ele tem uma afinidade por biglican, um proteoglicano. E o biglican costuma segurar a TGF-beta. Quando vem aqui o LDL, ele compete pelos mesmos lugares de ligação com o TGF-beta. Aí solta o TGF-beta. O TGF-beta vai lá e gruda no receptor da célula muscular lisa, aqui, ó, e dos fibroblastos, e essas células aqui começam a produzir, expressar mais glican. E aí essas células vão se transformando em células ativas. Com o TGF-beta, elas começam a produzir tecido conjuntivo, né, mais proteoglicanos. E aí, os macrófagos sendo atraídos para essa região, ó, porque essa acúmulo de lipídio começa a irritar o endotélio aqui, começa a causar danos no endotélio aqui, né? Essas células aqui, ó, essas gorduras começam a oxidar, ó. LDL oxidado é que atrai os macrófagos para cá, ó. Aí ele vai fagocitar isso aqui e vai liberar lipídio, lipoproteína lipídica, que vai grudar aqui, ó, nessa gordura, essas lipídios que estão aderidos ao biglican. E aí começa a acumular mais substâncias aqui na matriz e calcificar. Então, essas células macrófagos, eles vão fagocitar aqui e vão começar a acumular, que são esses aqui, ó, também, tá? Além das células se transformar, vem os macrófagos para fagocitar. Então, o pessoal estuda aí a participação dos proteoglicanos nos sequestros desses lipídios aqui, tá? E o fato de sequestrar aqui e liberar TGF-beta é que vai estimular essa fibrose aqui dos fibrócitos, tá? Que começa a produzir colágeno e mais proteoglicanos, tá? Então, tudo começa com os lipídios em excesso entrando na íntima e começa a aumentar o estresse oxidativo nessa região, tá? Outra coisa importante do sistema vascular é a angiogênese tumoral. O pessoal estuda muito como que os tumores atraem os vasos sanguíneos, né? Secretando VEGF. E como impedir essa angiogênese, né? Muitos das remédios para tumor tentam impedir a angiogênese. No caso, por exemplo, do fígado, eles vão lá e fazem quimioembolia. Eles tentam tampar os vasos, entupir os vasos sanguíneos que nutrem o tumor. Isso é um dos casos que eles fazem. Se tem um vaso sanguíneo grande nutrindo o tumor, vai lá, tampa e ele vai sofrer. Mas ele produz VEGF e aparecem vasos sanguíneos de outras regiões para nutrir o tumor. Então tem anticorpos anti-VEGF para combater o crescimento de vasos, tá? Então se estuda muito a neoangiogênese tumoral. Tá bom? Então é isso. Na sexta-feira a gente conversa sobre as dúvidas e aí eu trago mais coisas sobre doenças também, tá bom? Então é isso. Até a próxima.